Presidência da República, Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Livro 6º da Formação, da Suspensão e da Extinção do Processo, Título e da Formação do Processo, art. 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado. Título 2º da Suspensão do Processo, art. 313. Suspende-se o processo, e, pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; segunda, pela convenção das partes; terceira, pela arguição de impedimento ou de suspeição; quarta, pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; v, quando a sentença de mérito, a depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b, tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; sexta, por motivo de força maior; sétima, quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo; oitava, nos demais casos que este Código regula. Nona, pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; x, quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. Primeiro, na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. Segundo, não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: e, falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 e no máximo 6 meses. Segunda, falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Terceiro, no caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário, no prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste. Quarto, o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder um ano nas hipóteses do inciso V e 6 meses naquela prevista no inciso 2º. Quinto, o juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no quarto. Sexto, no caso do inciso 9, o período de suspensão será de 30 dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante a apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. 7 graus. No caso do inciso X, o período de suspensão será de 8 dias,
contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. Art. 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Primeiro, se a ação penal não for proposta no prazo de 3 meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a questão prévia. Segundo proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de um ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do primeiro. Título 3º da extinção do processo. Art. 316. A extinção do processo dar-se-á por sentença. Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.